CLA 200 1.6 turbo. E aí, você compraria? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e comenta qual é o próximo carro que você gostaria de ver aqui no Você Compraria, pessoal. E agora vou apresentar inicialmente essa belíssima CLA 200 1.6 turbo para vocês, tá? E lembrando que esse carro aqui, né, ele tem a carroceria A, então é a A200, a GLA e a CLA 200, né? Então são três carrocerias que compartilham o mesmo powertrain, né? Então toda a parte de motor, câmbio, também interior, né? Então são carros aí que tem carrocerias diferentes, porém, né, a parte geral do carro muito parecida. O que muda, digamos, é a altura ou a traseira, tá? E essa geração aqui, né, a geração A200, dessa geração que a gente tá vendo aqui, chegou no Brasil em 2013, tá, pessoal? Então a gente tinha aquela famosa geração, né, dos classe A, que ficaram muito famosos no Brasil, que parecem até uma minivan, porém a Mercedes atualizou isso, tá? E trouxe essa nova carroceria para você. Enzo, aproxima aqui, por favor. Gostaria de mostrar para eles, né, qual que é a carroceria da CLA. Então, ó, a CLA, né, inclusive nós temos duas aqui hoje na oficina, temos essa cinza e uma branca ali atrás, mas ó, ela tem essa carroceria aqui, como vocês podem ver. Então, né, ela é o sedã da geração CLA A200, né, dessa geração aqui, que é muito conhecida por ser, digamos assim, a segunda geração, que não tem nada a ver com a primeira, né, mas a gente estava acostumado muito com o classe A, né, então essa é a geração A200, né. E agora vamos começar a falar dos problemas crônicos, pessoal. Então a gente apresentou o carro, apresentou a geração, né, mostrou um pouco das diferentes carrocerias e agora vamos falar sobre os problemas crônicos dessa geração aqui. Então, para iniciar, vou abrir o capô, porque esse carro, inclusive, passou por um desses problemas crônicos aqui na WKS Automotive. Então, vamos abrir o capô e continuar essa apresentação. Iniciando aqui a parte crônica nessa belíssima CLA 200, motor 1.6 turbo, e vamos ao problema que passou nesse carro aqui dentro da nossa oficina, que é considerado um problema crônico. É a parte do termostato. Então, primeiro, o que é o termostato, né? Ele é o novo formato, né? A nova ideia sobre um sensor de temperatura, tá, pessoal? Então, né, a gente sempre falava muito de a válvula termostática, né, que é o sensor de temperatura do carro. Ela acaba, né, sendo substituída nesses veículos pelo termostato, que é a mesma coisa, só que um pouco mais complexa, ok? E o termostato desse carro, ele pode acabar ocasionando dois problemas: travando a válvula, né, aberta, então não deixa o carro trabalhar na temperatura correta, né? Então toda a parte de arrefecimento, né, que a gente conhece, que fica localizado aqui na parte do reservatório de arrefecimento, né, ele sai dali, passa pelo radiador e depois passa aqui no motor para resfriar o motor. Porém, se essa válvula do termostato ela fica aberta, ela nunca vai ficar fechada para a água esquentar e deixar o motor trabalhar na temperatura correta. E aí sim, quando ele passar dessa temperatura, ele abre a válvula e aí sim ela começa a resfriar novamente. Ou também pode acontecer do termostato travar com a válvula fechada. E aí o que acontece é o carro não conseguir resfriar a temperatura. Então, ele pode ou ficar trabalhando quente durante um período, né, que isso é comum também, então o carro esquenta, ou ele pode nunca atingir a temperatura de trabalho correta por a válvula dentro do termostato estar sempre aberta, tá? Então esse é um problema crônico, termostato aqui nessa linha, tá, desses motores M270, que é 1.6 turbo aqui da Mercedes, que equipa CLA 200, A200 e GLA 200, tá? Então esses carros são equipados com esses motores, é crônico essa parte do termostato, ok? Então, inclusive, né, mexemos nesse carro aqui, como eu acabei de comentar para vocês, e tem até outro ali provavelmente aguardando isso, tá, pessoal? Agora, retirando a tampa aqui, pessoal, da
CLA 200, né, como eu comentei com vocês. Isso daqui é uma capa de proteção, tá? E aqui a gente apresenta e põe a mão na massa. Mas agora eu vou falar para vocês do segundo problema crônico, né, que na verdade é o segundo e o terceiro, que é a parte de vela e bobinas, tá, pessoal? Essa motorização nesse carro costuma adiantar o problema das velas, tá? Então as velas acabam se desgastando muito rápido. Então tem que estar sempre muito atento a isso, mas é um problema crônico desses carros, tá? Então a vela, por conta do nosso combustível, do nosso uso, né, ela acaba dando um problema maior e isso ocasiona outro problema. Então olha só que interessante, né? Um problema crônico acaba gerando outro problema crônico, que é as bobinas do carro, tá, pessoal? Então as velas, elas não estão funcionando da forma correta, acabam perdendo um pouco do funcionamento dela e isso ocasiona uma sobrecarga na bobina. Então esse carro já conta com bobinas individuais, né? E também as velas individuais, obviamente, mas isso é comum. Então a vela, ela não trabalha da forma correta, a bobina manda mais energia para ela e acaba prejudicando a bobina. Então olha só, né, como acaba sendo realmente um problema crônico que acaba atacando o outro, né? Então o problema é a vela e a vela acaba ocasionando isso na bobina. Então você, proprietário aí de CLA que está assistindo esse vídeo, se atente bastante a isso. E você que pensa em comprar um carro desse, eu deixo aí a pergunta, né? E aí, você compraria? Mesmo sabendo desses 3 principais problemas crônicos relacionados à parte do motor? Qual que é a sua opinião sobre isso? Já comenta aí, pessoal. Então já falamos sobre o termostato, que inclusive foi algo que ocorreu neste veículo. Comentamos também sobre velas e bobinas, então a parte de ignição, muito famosa, né, por ter esse problema crônico aqui nesses carros. E agora vamos às conexões de turbina, tá, pessoal? Tanto a parte, né, de arrefecimento de água, digamos assim, tanto a parte de arrefecimento de óleo das turbinas, tá? Que elas são refrigeradas por água e por óleo, né? E esse carro, e a grande maioria dos carros turbo, acaba tendo problema nas pequenas conexões do carro, tá, pessoal? Então esse daqui é ano 2015, o carro já tem aí 10 anos de uso, né? E começam já a aparecer esses pontos de ressecamento nesses pequenos detalhes da turbina, tá, pessoal? Então essas mangueiras aqui que vocês conseguem ver, né? Muitas vezes elas acabam ressecando pelo próprio uso normal, né? Mas acaba sendo um problema crônico. E também a parte de temperatura, né? As mangueiras aí esquentam, esfriam, esquentam, esfriam, esquentam, esfriam. Então acaba ocasionando um estresse de temperatura nelas, né? Que elas acabam perdendo a sua propriedade, ok? Então toda essa parte aqui, né, de arrefecimento de óleo, de água, da turbina, tem que ter muita atenção, porque realmente é um problema crônico e não se limita só às Mercedes, né? A grande maioria dos carros turbo aí, né, do começo aí dos anos 2010, né, 10, 11, 12, 13 consecutivamente, sempre tem esse tipo de problema, ok? E agora vamos ao cockpit mostrar outros problemas, mas agora algo mais comum ou relacionado à falta de manutenção. Pessoal, agora aqui dentro da CLA 200, tá? Então, né, olhem só que interior excepcional, né? É muito luxo, né? Esse carro entrega, assim, demais. Mas vamos lá comentar, né, um problema que muitos consideram crônicos, mas nós aqui consideramos mais relacionado à falta de manutenção, que é a parte do câmbio, tá? Então, para quem não sabe, a alavanca de câmbio, né, dessa geração fica localizada aqui, mas vou deixá-la no P para comentar com vocês, pessoal, que se você tem um carro desse, né, com essa transmissão automatizada de dupla embreagem, é extremamente necessário você realizar as trocas do fluido de transmissão no tempo determinado pela montadora, pessoal, ok? Então é importantíssimo frisar isso para não se tornar um problema crônico no seu carro. Então por que nós consideramos ele um problema um pouco mais relacionado para o comum? Porque existem pessoas que fazem essas manutenções, né, no tempo e no período correto, e existem pessoas que não fazem. Então, muitas vezes você pega um carro desse, ano 2015, né, que já rodou muitos quilômetros, às vezes a pessoa não fez essa manutenção, é muito provável que se torne um problema crônico no seu veículo, tá? Mas essa parte de problemas com a transmissão, ela é praticamente restritamente ligada à substituição do fluido de transmissão. Então fica aí o alerta, né, super importante. Até vim aqui dentro do carro
porque muitas pessoas quando estão dirigindo, estão pilotando, sentem isso, tá? Então eu queria, né, deixar esse ponto aqui dos problemas comuns em primeiro, ok? Então você que está interessado em comprar um carro desse, já olha isso, já vê no manual do proprietário, vê se ele fez na parte da montadora ou se ele fez em alguma oficina aftermarket, tá? Aqui nós realizamos esse serviço. Se você vai comprar um carro desse que não tem isso feito, traga aqui para nós na WKS que nós podemos realizar para você, ok? E agora eu vou desligar o carro, porque eu queria apresentar esse ponto primeiro para vocês, mas vamos para a parte da suspensão, que também está muito relacionado ao uso do carro, ok? Então vamos lá fora novamente. Aquele vai e vem, né? Aquele vai e vem, como vocês sabem. Agora estamos aqui na parte da suspensão dianteira desse carro. Como vocês podem ver, ele é baixo, né? É um veículo baixo, tá? Principalmente, né, para os padrões nacionais aqui. Vocês sabem que a qualidade das estradas e das ruas no Brasil não é das melhores, né? E também conta com pneu aro 18, tá? Nesse carro aqui ele está com uma roda aro 18. Então, pneu e roda, né? Obviamente. Mas o que acontece? Essa suspensão, por ser, né, tração dianteira, motor dianteiro, ela acaba sendo não sobrecarregada, mas tem o peso comum de qualquer outro carro. Porém, né, por ser um veículo baixo e ter uma dirigibilidade mais sensível, ela acaba sendo danificada primeiro, mas isso infelizmente é muito mais relacionado ao uso, tá? Né, se a gente pegar relatos aí de outros países, esse carro não tem problema de suspensão, mas aqui por conta da qualidade não tão boa das ruas, né, das vias, acaba danificando mais a parte de suspensão. E o que é? É a parte de buchas, tá? De bandeja, né, que acabam sendo mais danificadas, e a parte de batente superior do amortecedor. Então acaba sobrecarregando outros pontos da suspensão, né? Então aí sim acaba sendo um problema na suspensão completa, ok? Então, parte de buchas, como eu falei para vocês, né, acaba danificando primeiro, aí depois vai a parte de bieleta e aí, né, vai escalando para a suspensão inteira. Então você que tem um carro desse, comenta aí se você já teve esse tipo de problema, e você que está pensando em comprar, comenta se isso te incomoda ou se é mais um carro que sofre com isso, né, como a grande maioria dos veículos que rodam aqui no Brasil. Agora vamos à parte da bateria deste belíssimo veículo, que para quem não sabe conta com duas, tá? Então tem uma bateria aqui dentro, né? E tem uma bateria aqui na parte do cofre do motor. Mas a que nós vamos falar é essa aqui de dentro, que como a gente comentou na parte das velas, né? Que a vela ela acaba não tendo um funcionamento tão bom e acaba sobrecarregando a bobina, é exatamente o que acontece nessa bateria aqui. Então essa aqui acaba ficando com defeito, só que as pessoas não conseguem diagnosticar isso e essa acaba danificando a outra bateria, tá? Então é um efeito em cadeia. Enzo, aproxima aqui pra gente mostrar aqui dentro e comentar um pouco mais sobre. Então, pessoal, como eu disse a vocês, né? Temos uma bateria aqui que a gente vai colocar, né, uma imagem aí para vocês verem melhor, que é um pouco de difícil acesso. E também temos outra bateria lá no cofre do motor. Então vocês viram essa daqui e agora eu vou mostrar a outra. Vamos dar um 360 aqui. Então, como eu mostrei ali para vocês agora, esse carro conta com duas baterias, né? Então primeiro, inicialmente mostramos a que fica ali no pé do passageiro e temos essa aqui que fica localizada no cofre, tá? No cofre do motor. E essa bateria aqui é muito comum, né? Ela começar a dar problema, né? Ela começar a perder a eficiência mais cedo, antes, tá? Então é muito comum isso acontecer nesses carros. Não é um problema crônico, mas como eu disse a vocês, é um problema comum. Então essa bateria, né, o mau funcionamento dessa bateria acaba ocasionando o mau funcionamento da outra bateria, né? Então mais uma vez um efeito em cadeia, né? Então é isso que acontece aqui com a bateria no problema chamado comum, tá? Uma acaba parando de funcionar e acaba ocasionando um problema na outra, ok? Então falamos dos problemas crônicos, que são os mais comuns de acontecer, né? E digamos assim, se não aconteceram no seu carro ainda, é ou porque ele já foi feito, ou porque vai acontecer ainda. E também dos problemas chamados comuns, né? Que estão mais relacionados ao uso no dia a dia, né? Então a maioria dos carros acaba apresentando esses problemas com o uso no dia a dia, né? E chegamos aqui à parte final deles, né? Então é a dica aqui, ó, da nossa oficina completa, de todos que trabalham aqui, de todos que estão no dia a dia com esses carros, né? Que são os cuidados essenciais. Então sempre que a gente apresentar aqui, né, um carro,
nessa ideia do você compraria, a gente também vai apresentar para vocês os cuidados essenciais. Então, para esse motor aqui, especificamente, a troca de óleo, né, no máximo entre 7 a 8 mil quilômetros, tá? O ideal é sempre trocar antes ou no limite de 7, estourando 8 mil quilômetros, para sempre manter o carro com óleo bom, de qualidade, né? Então, além de você trocar no tempo e no período correto, utilize também o óleo de qualidade e também a indicação da montadora, ok? No caso aqui é o 5W40, tá? Então sempre utilize essa indicação da montadora e marca de qualidade, tá? Por favor, pessoal, isso é de extrema importância. Isso já vai te resolver o problema da turbina, tá? Então a turbina, como a gente comentou, pode dar esse problema comum, problema crônico, né? Então que acaba desgastando, né? Então se você sempre realizar as manutenções de óleo no tempo correto, usando óleo de qualidade, pode prevenir esse problema. Não que não vai acontecer, né? Como comentamos, é um problema crônico, mas pode prevenir isso acontecer, ok? Então, além da parte de manutenção, né, de óleo aqui, temos também o mais usual, que é o mais dia a dia, que é abastecer o carro com gasolina de qualidade, ok? Então sempre vai em um posto de confiança, sempre a gente comenta sobre uma oficina de confiança, mas vá em um posto de confiança e abasteça seu carro com gasolina de qualidade. Isso já vai sanar o problema nas velas, tá? Então vai aumentar a longevidade delas, né? E isso também diminui o problema nas bobinas. Então olha só, né? A gasolina de qualidade diminui o problema nas velas, que também diminui o problema nas bobinas, que são crônicos já, tá, pessoal? Então se você quer dar uma vida maior a esses componentes, utilize combustível de qualidade. E também a substituição do fluido de transmissão com no máximo 60 mil quilômetros de uso, que isso vai te ajudar a prevenir também os problemas crônicos do câmbio, tá, pessoal? Então, esses 7 marchas dupla embreagem aqui necessita da substituição da parte do fluido de transmissão para não ocasionar problemas aqui, ok? Então, né, esses aí são os cuidados essenciais para você manter a maioria desses problemas ok. Os outros, né, relacionado à bateria, também a suspensão, a melhor coisa é você visitar nós aqui da WKS e realizar um GPS em seu carro para diminuir esse tipo de problemas ou até mesmo realizar eles a título de manutenção preventiva, tá? Então você consegue resolver os problemas numa manutenção preventiva que eu comentei com vocês da bateria, da suspensão, ok? Chegamos ao final desse belíssimo vídeo aqui. Falamos aqui de todos os problemas crônicos e comuns dessa CLA 200 1.6 Turbo. Esse daqui é o canal da WKS Automotive. Eu sou Vitório Neto. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, comenta qual é o próximo carro que você gostaria de ver aqui e eu deixo essa pergunta para você. CLA 200 1.6 Turbo. E aí, você compraria?